O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas, a Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desmenta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso é um... Quando chegamos na presidência da República, em março de 2003, este país, Feijó, tinha apenas 380 bilhões de crédito. O Brasil inteiro, Feijó, 380 bilhões de crédito. Foi preciso chegar um operário socialista para ensinar os capitalistas brasileiros a serem capitalistas. Foi necessário chegar para dizer que não era possível um país capitalista sem capital. Não era possível um país capitalista sem capital de giro. De que não era possível um país capitalista sem crédito. E hoje, meu caro João Felício, o crédito que era só de 380 bilhões é de 1.420 bilhões de dólares. Este país dizia em 2002 que nós não tínhamos tecnologia para fazer plataforma, que não tínhamos tecnologia para fazer sonda. E hoje, 70% dos componentes das plataformas brasileiras são nacionais. E nós vamos, no dia 20 deste mês, a Recife, lançar ao mar o primeiro grande navio com o nome João Cândido, numa homenagem ao marinheiro negro deste país. E foi graças a gente aumentar em 5 vezes o investimento em pesquisa que a gente encontrou o pré-sal em áreas que nós já tínhamos pesquisado petróleo, porque fomos mais fundo. Foi graças às pesquisas e à coragem, companheiros das centrais sindicais, que nós hoje podemos olhar com orgulho e dizer que este país, que em 1970 tinha a segunda maior indústria naval do mundo, só perdia para o Japão, que em 2002 só tinha apenas 1.600 trabalhadores, já está outra vez com 50 mil trabalhadores na indústria naval brasileira. Se não fosse o Estado brasileiro, se não fosse o Banco do Brasil,
se não fosse a Caixa Econômica Federal, se não fosse o BNDES, nós teríamos sucumbido na crise econômica do ano passado. Acabaram com as escolas técnicas. Em 1998, mandaram para o Congresso Nacional um projeto de lei que foi aprovado, tirando do governo federal a responsabilidade pelo ensino técnico profissional. E somente quando eu cheguei ao governo em 2003 é que nós mandamos um projeto de lei mudando a lei. E veja, meu caro Juruna, a ironia do destino. Em 100 anos, a elite brasileira, toda intelectualizada, toda com diplomas importantes, fizeram em 100 anos 140 escolas técnicas. E esse seu amigo, que só tem o diploma primário, vai em 8 anos entregar 214 escolas técnicas profissionais. Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda e hoje vive num bunker na cidade do México que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com a propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Ou seja, a dívida externa brasileira foi uma investigação que eu coordenei aqui no estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse grande estelionato nacional, né? Estava o então presidente da República, que foi ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece, né, esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satyagraha, aparece de novo. E as pessoas, sempre com vinculação ao tucanato, né, vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante,
e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Gilmar Mendes. Tem coragem e competência. Protógenes Queiroz. Eu nem sei bem quem é, me parece que é um amalucado. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. No caso da dívida externa brasileira, aí eu remonto 3 grandes momentos dessa República de fraude financeira que sugaram o dinheiro público e drenaram toda a esperança do povo brasileiro, e que são operações sofisticadíssimas, né, que aos olhos do povo realmente não há muito que se importar, não há muito que se mobilizar, é difícil se mobilizar. Que foi o caso dos precatórios, e depois foi o caso da dívida externa brasileira. Eu coordenei essa operação, essa importante investigação, e que o Banco Central desapareceu com departamentos, com o departamento internacional responsável pela conversão dos títulos da dívida externa. Desapareceu dentro do Banco Central, não desapareceu a documentação, não. Quando eu requisitei os processos de conversão da dívida externa brasileira, simplesmente o diretor, na época, me confidenciou: não requeira isso, porque esse departamento não existe mais. Eu falei: e os processos? Você quer que existam ainda os processos? Então, e ficou por isso mesmo, porque essa investigação ocorria, quem era o presidente da República à época era o senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu o investigava enquanto ele foi ministro da Fazenda. E quem era o presidente do Banco Central era o senhor Armínio Fraga. E que quando eu investigava o período nessas fraudes com título da dívida externa brasileira, o senhor Armínio Fraga era gerente da área internacional do Banco Central. Um depois se tornou presidente da República e o outro se tornou presidente do Banco Central. E realmente essa nossa investigação ficou muito difícil. Bush? Pelo amor de Deus, Bush, tá certo que o Lula vai bem nas pesquisas, mas ainda tenho mais 6 meses de mandato e o dólar já tá valendo quase R$3. Onde foi que eu errei? Você privatizou? Vendi tudo, só não vendi o Palácio do Planalto porque não tem sentido ficar pagando aluguel, né? Está pagando a dívida externa? Rigorosamente em dia, mais que o carnê do baú. Controlou os gastos? Cortei tudo. Você ficaria orgulhoso de ver o estado lastimável das nossas escolas, estradas e hospitais. Baixou os juros? Nananina, a agiotagem nos bancos aqui daria cadeia em qualquer país do primeiro mundo. Então você fez tudo direitinho. Tudo, fiz tudo pra agradar. É isso? Como assim? Foi muita puxação de saco. O especulador detesta fazedor de média. Quem aguenta baba ovo? Que coisa mais deslumbrada. Cabecinha de terceiro mundo.